Pessoal, dá uma olhada nessas duas histórias. Sila era uma ninfa muito bonita que causava amor em Glauco. Glauco era um meio homem, meio peixe, que não fazia ideia nem de sua feiura, nem da sua deformidade, mas ele era um deus marinho e que inutilmente tomava o céu, a terra e o mar como testemunhas da sinceridade de seu coração. A ninfa, Sila, era insensível aos seus juramentos de amor. Então ele recorreu a uma bruxa conhecida, Circe. Circe, no entanto, gostava de Glauco, a ponto de ser muito ciumenta. Então ela planejou alguma coisa. Preparou para ele um composto, era um veneno, e fez com que Glauco jogasse esse composto, acreditando que era uma poção do amor, na fonte onde Sila tomava banho. Quando Sila entrou lá, ela se transformou rapidamente numa outra coisa. Ela tinha muitas garras, 6 cabeças gigantescas, 6 goelas aterrorizadoras, e ela descobriu então que tinha se transformado num monstro. Desesperada ao ver seu próprio aspecto, ela se atirou no mar. E lá ela ficou, perto de uma caverna. E todas as vezes que passava uma embarcação, ela atraía essa embarcação e ela devorava os marinheiros incautos. Foi assim que ela fez naufragar Ulisses, o grande herói grego. Olha essa outra história. Essa eu vou extrair desse livro aqui, ó. Meu avô, Avelino Lopes de Freitas, era seresteiro, tocador de bandolim. E certa vez ele e outras pessoas estavam vindo em um popopô de Barcarena para tocar em Belém. Eles vinham tocando animados dentro do barco, e quando chegaram no Rio Guamá, diante da orla de Belém, lá pelas bandas dos Jurunas, eles avistaram um arco brilhante que reluzia nele, e a lua reluzia nele. Era um arco muito grande que meu avô dizia que dava até para passar um barco à vela por debaixo dele. O meu avô, vendo aquela coisa imensa atravessada no rio, falou pro irmão dele que estava de costas pro negócio: Mané, tu já viste um arco parado no meio do rio? Não. Então te vira e vê. Na hora em que se virou, ele ainda disse: Pois é. E o medo tomou conta de todo mundo. Eles ficaram aterrorizados com aquilo, eles nunca tinham visto. Eles pararam de tocar na hora. Estavam acostumados a fazer aquele caminho principalmente de madrugada, quando vinham trazer farinha, frutas, legumes para o ver-o-peso. Eles pararam o barco sem fazer barulho. Encostaram a embarcação a uns 300 ou 400 metros de distância daquele negócio. Foi quando eles escutaram aquele baque. Pá! Aquilo fez um grande banzeiro que até empurrou o barco deles, mesmo distante como estava, contra a beirada do rio. Parecia uma cipuada. Aí foi que eles descobriram que era a Cobra Grande, que estava de tocaia, esperando alguma embarcação desavisada para dar o bote. A sorte deles foi que era noite de lua cheia, e as escamas da bicha brilhavam com a luz do luar. E aí, curtiram as histórias? As duas histórias fazem parte de uma coisa muito grande que a gente chama de folclore. O que é o folclore? Folclore a gente pode entender como um conjunto de práticas, histórias, literaturas, hábitos, crendices populares que de certa forma tem a ver com a nossa noção de identidade. A primeira história que eu contei para vocês faz parte de um mito grego. E é um mito porque existe um conjunto de histórias interligadas entre si. Existem narrativas que acontecem aqui e que vão ter um reflexo lá na frente, mas que eram consideradas histórias sagradas para o seu povo, que de alguma maneira contavam origens ou explicavam por que determinadas coisas existiam. Sila, por exemplo, vai ser vista em outro momento de uma outra narrativa mitológica grega, que é o mito de Odisseu, quando ele está voltando para sua casa,
lá em Temícera, né? Em Ítaca, quer dizer, está procurando voltar para Ítaca, mas ele se perde no mar por anos e anos. Quando ele enfrenta Sila, ele não faz possivelmente ideia de que ele estava se deparando com uma mulher transformada num monstro por causa dos ciúmes de uma bruxa, de onde ele tinha acabado de vir também. Circe, ele encontrou, né, e ele esteve com ela durante algum tempo. E ela advertiu sobre o perigo de Sila. Essa é a diferença entre a mitologia e a lenda. O mito, ele tece uma série de relações interligadas. Já as lendas, não necessariamente. Elas falam sobre momentos ou sobre episódios que não estão, digamos assim, dentro de relações familiares complexas. A gente não vê uma relação familiar entre o Curupira e a Cobra Grande, entre a Yara e, sei lá, o Mapinguari. A gente sabe que são seres da floresta, a gente sabe que são espíritos da floresta. E de alguma maneira, isso ajuda a formar a nossa identidade enquanto criaturas da Amazônia. A gente sabe que o Curupira, Yara, o Boto, a Cobra Grande fazem parte do nosso imaginário popular, fazem parte de quem nós somos. É a nossa maneira, é a maneira que o homem amazônida do passado utilizava para interpretar a realidade ao seu redor e para indicar que muitas vezes era perigoso viajar à noite ou que havia uma possibilidade muito grande de se perder na mata ou qualquer outra coisa que essas lendas ensinam pra gente, certo? Então eu gostaria que vocês procurassem mais histórias como essas da Cobra Grande, né? Esse livro aqui, por exemplo, é de um professor meu chamado Paulo Maués Correia, que reuniu numa pesquisa muitas histórias sobre cobras grandes, né? É muito legal. Que livros vocês têm aí? Ou que histórias vocês conhecem que ajudam a contar um pedacinho da Amazônia pra gente? Eu gostaria muito de ouvir vocês contando. E se vocês conseguirem enviar para mim essas narrativas, eu vou ficar muito feliz. Certo? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima, pessoal.